segunda parte da aula, capítulo 5, vamos falar do título. Qual que é a definição do título? O título é geralmente um dos últimos itens a ser preparado na elaboração do sermão. O procedimento geral é, primeiro, formular a proposição e o esboço principal, mas para nos conformarmos ao formato sugerido no capítulo 4, porém, discutiremos o título antes dos outros passos. Precisamos logo, de início, ter uma compreensão clara do assunto, do tema e do título. Alguns autores de livros de homilética diferenciam assunto e tema, afirmando que o assunto apresenta a ideia geral, ao passo que o tema é um aspecto específico ou particular do assunto. Outros, porém, acham que esses termos são sinônimos. De qualquer modo, o assunto ou tema é a base para o nosso estudo. O assunto pode ser amplo ou limitar-se a uma área do estudo. Por exemplo, são tantos aspectos abrangidos pelo tema graça, como o significado, a fonte, sua manifestação, sua evidência, seus efeitos, etc., que é impossível tratar dele adequadamente numa única mensagem. Daí ser sempre melhor para o pregador restringir o tema a um aspecto em particular, a fim de tratá-lo de modo apropriado. O título, contudo, é a expressão de um aspecto específico a ser apresentado, formulado para servir de anúncio adequado do sermão. Assim, o título é o assunto embelezado. Por exemplo, se o tema do sermão for Condições para o Crescimento na Graça, o título a ser anunciado verbalmente ou no boletim da igreja pode ser Como Crescer na Graça. Ou Amadurecimento na Estatura Espiritual. No entanto, se escolhermos a segunda metade de Romanos 5,17 como texto, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O assunto geral poderá ser vitória, o assunto específico, pré-requisitos para a vitória. E o título, o segredo de uma vida cristã vitoriosa, ou a vida cristã vitoriosa. O tema e o título, em algumas ocasiões, podem ser exatamente os mesmos, especialmente se o tema for de tal modo interessante que sirva de título ao sermão. A escolha de títulos para os sermões exige cuidado e arte, e, em geral, bastante esforço na parte do principiante. Mas o tempo gasto em preparar um bom título será amplamente recompensado. Antes de entrar nos princípios para a preparação de títulos, vamos usar como exemplo aqui um livro. Não é um livro. O cara gastou meses ou anos produzindo esse material aqui dentro. Está aqui o conteúdo desse livro. O material é bom, de qualidade, muito útil para quem estuda. Aí, irmãos, antes de você ver o que está aqui dentro, o que a gente vê? O livro se julga pela capa. Quando uma pessoa vai numa livraria, às vezes sem um interesse específico, e vai lá para dar uma olhada o que tem. Vou olhar a capa. Aí ele vai passando assim, ele não vai ler o livro que está lá dentro, ele vai olhar Capa. se a capa for bonita, interessante. Chamativa. Nossa, esse livro vai ser bom, olha só a capa, o tema aqui. Então, chama atenção. É igual filme também. Filme a gente vai por título. A gente vê o nome do filme e a gente fica interessado ou não. Isso. A gente julga muito por isso. Julga muito. Então, o tipo do sermão também chama muita atenção. Tá lá, aquele o grupinho de jovens lá no fundo da igreja, mascando chiclete, conversando, olhando no telefone, olhando no celular. Aí você vai pregar. Aí, de cara, o pregador pega o microfone, dá uma apresentação, você não for de casa, faz uma oração, aí
Aí vai apresentar o tema da mensagem. Se ele falar lá, irmãos, vamos ver hoje 3 passos para alcançar a santidade. O jovem do jeito que vai ficar, né? O jovem quer ser santo, né? Agora vamos ver o tema do pregador lá, né? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Já mete, né? O tema do sermão, ele pode fazer toda a diferença para chamar a atenção da pessoa que está ali. Aí, irmãos, tem que ser um tema apelativo, atual, né? tem que ser atual, tem que ser contemporâneo, tem que estar dentro do contexto de vida das pessoas, né? Você vai pegar uma igrejinha lá no interiorzinho, um povo simples, né? Que vive, trabalha no campo, na roça, e você vai chegar lá, 10 passos para a prosperidade. Que a pessoa nem sabe o que é isso, né? Às vezes, né? Nem sabe o que está acontecendo, né? Ele está mais preocupado com o casamento dela que está afundando, né? Os filhos tá chegando na fase de querer ir embora, a chuva que não vem, e levar a pessoa a confiar em Deus, a crer em Deus, aprendendo a confiar em Deus em tempos de crise, né? Usando o deserto a seu favor. E aí, Isabela? Então você tem que entender também o local que você vai pregar, né? Com certeza. O pregador ele tem que entender bem o ambiente onde ele está. Gente, Deus é coerente em tudo que ele faz. Um pregador faz besteira e põe a conta no nome de Deus. Deus mandou, eu falei, conversa. Falou o que queria falar, da alma dele, da carne dele, e agora eu quero com Deus. Não? Carnal, foi mais carnal. As pessoas falam com ele, né? Aquilo, não é pro outro, é pra ele, né? É pra ele, né? Deus é coerente com o que ele faz. Eu fui uma vez numa igrejinha, Deus é amor, lá em Radiolândia, na terra da minha tia lá. Igreja pequena, e poucas pessoas, não tinha mais que 20 pessoas na igreja não. Aí tinha um casal de pastores lá, e veio um pregador pegar, da cidade maior lá, perto lá. O pregador era jovem, acho que você estudava no seminário, não sei, de teologia, e ele veio pegar um sermão, irmãos. Como assim, eu estava no seminário nessa época, eu ouvia muita pregação, naquela época eu ouvia pregações também do Marco Feliciano, hoje não ouço mais. Então, a outra pregação do Marco Feliciano ficou gravado, porque ele imagina muita coisa, ele imagina isso, imagina aquele outro, imagina. E foi uma pregação falando sobre o inferno, como é que foi o inferno, imagina isso, aquele outro. E o rapaz pregou o mesmo sermão, com a mesma linguagem. Eu lembro que quando eu fui ler o texto bíblico, eu tinha um senhorzinho do lado aqui, eu fui ler com ele aqui, não sei ler não. E eu olhei assim, mas o povo, ninguém tinha Bíblia não, o povo sabia ler nem ler. O povo simples, maioria assim de 50 para cima, sabe? E ele pegou um sermão lá que não tinha nada a ver com ninguém da Bíblia. Às vezes se ele pregasse um testemunho seria mais viável, né? Muito mais viável. Se pregasse João 16 seria um espetáculo naquele ambiente ali. Ele foi pregar a imaginação, imagina o inferno, assim, imagina o diabo, isso, imagina o diabo lutando lá no inferno, por causa que Jesus desceu lá, tomou a chave dele e tal. E o povo ficava confuso, olhando assim, o que aconteceu aqui? Ninguém sabia nada que aconteceu. E às vezes usa palavras também difíceis, né? Que às vezes a pessoa não consegue. Exatamente. Ao passo que se você for pregar em um lugar onde as pessoas assim, são mais estudadas, né? Pessoas de um gabarito intelectual melhor, e você pregar uma linguagem muito simples, qual o risco das pessoas não te entenderem? Eles vão ficar mais sofrendo com os seus erros de português do que receber a mensagem de Deus. Infelizmente, o pregador precisa pensar em tudo isso. Para quem eu vou pregar? Quem é esse público? Né? Que realidade esse povo está vivendo? O pregador tem que estar atualizado. Mas por que está acontecendo no Brasil? Não dá para se prezar, gente, o que está acontecendo no Brasil, no meio político, porque isso afeta a vida das pessoas, afeta a fé das pessoas. As pessoas ficam apreensivas ouvindo dizer que
problema com o Supremo, problema com o presidente, problema com o Congresso. Então isso aí está passando, você não se preocupa com isso. E nós pregadores, a política, ela não é um assunto intocável na pregação. Não é. Porque isso faz parte da vida das pessoas. Então o tema, ele sempre tem que estar um tema atualizado, tem que ser algo que vai de encontro à necessidade da pessoa. Né? Não estou dizendo que você tem que falar do que está falando no jornal, não, mas tem que ser algo que vem de encontro ao coração da pessoa. Uma mensagem vai encontrar um lugar ali, um espaço no coração da pessoa, que tem algo de interesse, né? A vida das pessoas. Claro que vai ser algo de forma generalizada, porque você não vai pegar só com a pessoa, você não sabe o que a pessoa está vivendo. Mas se deixar o Espírito Santo conduzir, o Espírito Santo, ele sabe colocar em todos os corações ao mesmo tempo. O que você fala aqui, ele faz o que ensina para todo mundo. Porque ele é soberano com isso, né? Ele é o Senhor. Vamos lá. Princípios para a preparação de títulos. O título deve ser pertinente ao texto e à mensagem. Gente, é horrível, horroroso quando o pregador fala um tema interessante, né, da mensagem, do título, e ele prega outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Porque quando você apresenta o tema da mensagem, automaticamente gera uma expectativa nos corações que estão ali. Olha, ele vai falar sobre isso. E você começa a pregar, e vai pregando, e a pessoa fica, cadê o assunto? Né? Eu já percebi, não aqui, né? Mas eu já percebi em outros lugares, né? O que o pregador falou que ele ia pregar. Não falou, né? O mesmo se aplica, por exemplo, uma campanha. Você está vendo uma campanha, né? Uma série de sermões, e a campanha tem um tema, né? Uma campanha temática, né? Milagre, né? Prosperidade, cura, restauração, libertação. Então você vai dar o tema da campanha para a pessoa. A pessoa que está fazendo aquela campanha, ela tem uma grande expectativa de que você traga uma mensagem dentro daquele assunto. Por quê? Porque ela está fazendo a campanha, ela está sedenta disso, ela está buscando um milagre nisso, nessa área, né? Aí o pregador chega lá e pega outra coisa, já pensei isso aqui, irmãos. Aí você manda o slogan da campanha, manda até a arte da campanha, a pessoa, a campanha é isso, o tema é esse. Aí a pessoa vem cá e prega o que ela quer. Incoerência demais. Muito incoerência. Então o pregador precisa respeitar o que está acontecendo na igreja naquele momento. Ele precisa respeitar se há um culto temático, se há uma campanha temática, ele tem que respeitar isso. Tem que ser coerente. O livre é o que ele quiser, né? É isso. O culto é livre, né? Quem costuma pregar em várias igrejas assim, pergunta, tem algum tema da mensagem, né? Alguma coisa? Então, se não tem, é livre. Mas se tem um tema da mensagem, um culto temático, culto do Dia das Mães, o que se espera? Só uma pergunta. Fala de mulheres foram mães na Bíblia, né? Que marcaram a história, de Maria, por exemplo. Então, vamos lá, só uma outra pergunta. A igreja não está tendo tema. O pregador era a gente fora. O pastor convidou para vir. Pastor, tem um tema? Não. Pastor, vocês podem perguntar isso. Qual o tema que o senhor deseja que eu pregue? Ou eu posso pregar qualquer um? E pode perguntar isso ou não? Pode sim. O pastor dirigiu o tema, né? Não, quer que você pregue sobre esse tema aqui? É errado? De forma alguma, porque o pastor é o anjo da igreja, ele sabe qual é a necessidade do povo, ele sabe o que está acontecendo ali. Às vezes a igreja pode estar passando por um problema, que uma palavra direcionada pode trazer, né, uma direção de Deus, uma livre, refrigério, para trazer cura para pessoas. Então não é incoerente o pregador perguntar para o pastor, não é que eu prego alguma coisa? De forma alguma. Muitas vezes o pastor pode escolher o pregador por causa da sua característica de pregar aquele assunto. Entendeu? Nós vamos pegar um culto agora, no que vem. Um culto na direção de casais, um culto direcionado para a família. E aí houve uma escolha proposital do pregador, que é o pastor Ricardo, que é psicólogo na área familiar. Então, escolhemos o pregador por causa da habilidade que ele tem para abordar o assunto, né? Porque ele atua nessa área, né? E falaram, pastor, o tema do culto é para a família.
Foi proposital. Ele sabe o que vai falar. Então o título deve ser pertinente ao texto, né? É óbvio que o título deve ter relação definida com o texto ou com o sermão. Por exemplo, se o texto for tirado de Gênesis 22, de 1 a 18, onde lemos que Abraão oferece Isaac em sacrifício, o título deve, de alguma forma, relacionar-se com essa mensagem. Se a ideia a ser ressaltada no sermão for a obediência, podemos definir o título O Preço da Obediência. Se for a paternidade de Abraão, o título pode ser Um Pai Exemplar. Então vai estar o título tem que estar muito direcionado em concordância com o assunto a ser abordado no texto, né? O título deve ser interessante. O título deve despertar atenção ou curiosidade. Tem que ser atraente, não simplesmente pelo caráter de novidade, mas por ser de real interesse ao povo. Irmãos, tem que ser interessante. Tem que ser interessante ao povo. Se o título não for interessante, as pessoas não vão ouvir. Eles não vão prestar a Deus atenção. Para ser interessante, o título deve ter a relação com as situações e necessidades da vida. Muitas circunstâncias internas e externas influenciam a vida e o pensamento da igreja. Épocas de bênção espiritual, dias de provações, prosperidade ou adversidade, sublevações sociais ou políticas, comemorações e aniversários, ocasiões de regozijo ou de lutas, tudo isso, bem como os problemas pessoais, influencia os membros da congregação. Cabe ao pastor estar alerta às necessidades dos membros de sua igreja e sob a direção do Senhor, aplicar as suas mensagens à época e às condições do povo. Evite, portanto, títulos que não têm significação especial nem transmitem nada às pessoas. Por exemplo, um título sobre 1 Reis 17, de 1 a 6, como Elias junto ao riacho de Querite, ou A fonte dos dias de Elias. Não teria muito significado para as pessoas de hoje, não é verdade? A igreja, ela é contemporânea, né? Ela sempre vai estar, ela vai acompanhar os dias. Ao seu tempo, né? Isso, a igreja acompanha. A igreja do tempo bíblico aqui, ó, dos primeiros anos depois de Cristo, é uma igreja contemporânea com a sua época. Muitas coisas que estão na Bíblia estão relacionadas muito mais ao tempo daquela época do que, se nós formos lá no Novo Testamento, a Bíblia fala lá sobre as mulheres usar correntes no nariz, né? Hoje é o piercing, né? Mas eram brincos, correntes no nariz. Hoje isso na igreja tem escândalo, seria? As mulheres usando dessa jogada. Naquela época era cultura. Na época, as mulheres usavam isso. Né? Penduravam as coisas no nariz e tal. Era cultura. Mas se seguir a Bíblia ao pé da letra, não consegue hoje. A pessoa tem que ter discernimento do que é mandamento e o que não é mandamento. Não é porque naquela época existia isso que tem que existir hoje. Não é que Deus mandou que tenha. É porque existia naquela época isso. Escravidão. Naquela época era demitido. Hoje né? não é. Mas havia critérios, né? O escravo tinha que ser tratado com humanidade, com respeito, com dignidade, né? Mas era demitido por quê? Porque a cultura daquela época era assim. Não tinha jeito. Hoje já é diferente. Hoje não é aceito mais. E a Bíblia agora não mais incentiva a escravidão ou defende a escravidão. Deus foi coerente com a cultura da época. Mas nem toda a cultura da época também foi aceita, né? Nem tudo. Tem muita coisa regional também, como você já falou, né? A igreja tem que ser contemporânea e local, né? Porque tem local, aí o pregador tem que tomar muito cuidado, gente, isso aqui, ó. Aqui em Goiânia, dificilmente hoje você tem igrejas que colocam padrões de vestimento muito rigorosos. Só existe um até hoje, né? Deus é amor, tudo muda, né? E vai mudar. Não demora muito não. Porque o tempo mudou, né? Houve um tempo que as mulheres usavam saia, as mulheres eram de casa. Mas eu acho que a Deus é amor muda não, pastor? Muda. Sabe o que Eles quem congrega lá tem que ser do jeito deles, você não tem ninguém diferente deles. A hora que assim, Eles não aceitam, não adianta. é uma coisa que vai acontecer. As cabeças pensantes lá hoje, que estão na linha de topo, que comanda aqui também Deus é amor. Só que essa Deus é amor, ela não rege ela, tem uma outra igreja que rege ela. Então essas pessoas que estão lá hoje no topo, vamos dizer assim,
são aquelas pessoas antigas ainda, que tem aquele pensamento antigo, arcaico. Quando essas pessoas vieram a falecer, que é um natural da vida, as pessoas novas, os filhos deles, os netos deles que estão vindo, é concepção. Porque eles vão entender o seguinte, nós estamos perdendo espaço. vamos olhar a cultura, porque houve até um tempo atrás aí, algumas décadas atrás, o Brasil era um país onde uma boa parte das mulheres ficavam dentro de casa, né? As famílias eram mais estruturadas, né? Então não tinha tanta separação como hoje. As mulheres cuidavam da família e o marido trabalhava fora. Então, para uma mulher usar sair de casa, não tem dificuldade nenhuma, né? Ela dentro de casa. E mesmo se não usar dentro de casa também, ninguém está vendo, né? Usar uma calça, um short. De calça, pra você ter noção. Aí, vamos trazer para os dias de hoje. Hoje a mulher tem que trabalhar, ela tem que sair de casa. E tem certo porcento de moto, né? Para a mulher andar de moto. Hoje, uma boa parcela da população brasileira anda de moto. Por quê? Porque é uma coisa barato, rápido, né? Baixo custo. A pessoa consegue usar esse meio de transporte. Agora andar de moto de calça, de saia, não é confortável, né? Isso é muito, irmãos. Eles são 100% mesmo em tudo, né? Tipo, o Rafa nem cabeça na frente. Essa igreja mesmo, a Deus é Amor, nos anos 80, final dos anos 90, no início dos anos 90, era uma igreja maior que tinha. Hoje está dado ao fracasso. Isso, porque como é que. E aí, a atualidade, né? Como lembra que as mulheres mais tradicionais, questão de cuidado, né? As mulheres que se maquiavam muito eram mal vistas, né? Mulheres da vida, né? Hoje não. Hoje tem empresa que obriga a mulher a se maquiar, porque quer pessoas com aparência lá. Então, e hoje a mulher precisa se cuidar. Porque se a esposa não depilar as pernas do marido, ele vai olhar para a perna da vizinha que está depilada. Essa tendência do ser humano é essa. Então, não é que Deus mudou, mas a cultura, as circunstâncias mudaram. E não é pecado isso. Deus não mudou, o que mudou foi a situação, né? Isso. Agora, a sexualidade continua a mesma. Usar saia curta demais ou calça muito colada é pecado do jeito. Mas todos os cultos que eu fui lá, eu nunca vi eles pregar sobre essa doutrina deles. É só no comportamento deles mesmo. Né? Isso, eles não são de atacar. Mas, não, eu não ataco, mas essa doutrina deles não é de hoje. É de bem passado. Então ela veio passando sem ser pregada. Agora vamos lá, você está sendo o nosso contexto aqui, né? Se você vai pregar numa igreja de interior, onde a tradição ainda é essa, a moda antiga, onde, embora a igreja não pregue isso, né, com doutrina, mas a maioria das mulheres vive isso. Né? Isso. Aí você vai pregar lá de calça. Ai, Meu Deus. Não vai ficar bom. Não vai receber de jeito nenhum. Vão ficar sofrendo, vendo uma pregadora em cima de calça e só na igreja todo mundo de saia. Então, o pregador tem que ser coerente com o ambiente onde ele está. Tem que ser coerente. Uma vez eu fui dirigir um culto e aí era no lar, né? Aí tinha uma irmã que estava vindo do serviço, ela estava de calça, sabe? Aí eu peguei e dei oportunidade para ela não aceitou, ela estava lá no fundo, né? Aí na hora que a pregadora que eu tinha convidado foi pregar, ela pegou e elogiou ela. Falou assim, você fez certinho de não ter aceitado a oportunidade, porque você tá de calça, porque tão sem graça, porque eu tinha dado oportunidade para ela. Eu falei, gente, mas eu não vi maldade, sabe? É o tipo de tradicionalismo que não precisa, né? Ter, né? Mas estava no lar. Nós temos que combater o pecado, né? Mas Não é nem estava na combater igreja, era no lar, sabe? pecado, né? Isolar pessoas, né? E. Vou falar outra coisa aqui que eu acabei esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Bom, vamos continuar, né? Então, tá. Outra coisa que tem que tomar um cuidado também, né? O pregador ele vai pregar você vai pregar lá na periferia, num lugar simples, né? Todo mundo vai muito limpo, simples, a igreja é muito simples. Aí o pregador chega lá, todo pomposo e tudo, e põe aquele notebook grandão em cima do púlpito. Né? Incoerente. Não está harmônico no ambiente que ele está. Na verdade, ele foi ali para pregar, né? Foi ali para se mostrar. Para se mostrar, né? Às vezes o pregador fica se esboçando demais, o relógio de ouro aqui, a corrente de ouro aqui e tudo. Gente, tem que ter coerência.
Eu tenho que estar em harmonia com o ambiente onde eu estou. É uma forma de respeitar o seu público. Né? Porque vai chamar muita atenção o notebook grandão assim do púlpito, ou o relógio de ouro balançando lá cá, porque a mensagem que vai trazer. Os adereços vai suprir a mensagem. Né? Vai. Porque as pessoas vão ficar chocadas, né? Eles não estão acostumados com aquilo ali. Então tem que ter essa harmonia. E aí o sermão também vai ter essa mesma harmonia, né? Evite, portanto, títulos que não têm significação especial, né? Eu falei isso aqui, né? Então você vai falar lá, irmãos, eu quero falar essa noite como usou o exemplo aqui, o riacho de Querite, o riacho que sustentou Elias com água, que saciou a sede de Elias durante o tempo da seca. O que é Querite, por lá? O que é Querite? O que tem a ver com o riacho? Né? Então não vai chamar a atenção de ninguém, ó, riacho é riacho embaixo para ver aqui, ué. Né? Qual a diferença? O que tem a ver? Mas o que as pessoas precisam saber acerca da mensagem? O que há nesse texto bíblico que pode transformar a vida dessas pessoas? O que o Espírito Santo quer que eu fale aqui? Porque o que eu falar aqui vai pegar essa palavra e vai levar para dentro do coração da pessoa e gerar uma mudança dentro dela. Vai convencer do pecado, vai gerar arrependimento, vai trazer quebrantamento, vai trazer renovar o ânimo dela, renovar a alegria dela, vai despertar a fé. Nós somos agentes do Espírito Santo. Quando o pregador está pregando, ele está a serviço de Deus. Está em serviço. Se eu estou trabalhando, eu tenho que servir ao meu Senhor, né? Ou quando você trabalha, você fala o que você quer. Não. Nós cumprimos ordens, né? Com certeza. Há algo para ser feito que já foi designado. Pregar é diferente. E quando tem alguma mudança no serviço, fala. Você segue o que mudar, né? Você vai indo conforme as normas. O pregador também é assim. Muitas vezes, lá no ensino do púlpito, durante a pregação, o Senhor pode te conduzir a mudar o contexto ali. Não, você vai sair desse esboço e vai pegar e falar isso aqui. Ué, ele é o dono da obra, fazer o quê? Quem pode mandar, que tem juízo, obedece. Né? Eu já fui pregar, irmãos, na hora da palavra aqui, ó, no finalzinho do louvor, Deus usou a música para falar comigo assim, você vai pregar esse texto aqui, esquece isso aqui. Eu fui lá, abri a Bíblia no púlpito, li o texto, e Deus trouxe a mensagem, foi uma bênção. Por quê? Porque eu estava debaixo da vontade dele. Aí ele nos ampara. Ele direciona, ele abençoa, ele usa. Aí não é a sua boca, né? Não, agora é o Senhor falando, né? Bom, demandará algum tempo e esforço mental até que o principiante encontre um título capaz de despertar interesse. Contudo, o título do sermão, quando é atraente particularmente quando publicado antes da pregação, conduz as pessoas à igreja e desperta interesse por parte da congregação. Tem igrejas, né, especialmente as mais tradicionais, que costumam ter um jornalzinho, né? Aí eles divulgam qual vai ser o tema da mensagem. Né? É bom, pode chamar atenção, né? Pode despertar interesse das pessoas. O título deve estar de acordo com a dignidade do púlpito. No esforço por despertar a atenção dos ouvintes, alguns pregadores cometem o erro de usar títulos extravagantes ou sensacionalistas. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Chegou o meu tempo aqui, o tempo está acabando. Ó, vinho, mulheres e canção. É um tema do mensagem, bem, irmãos? Não. As barbas do gato. Espetáculo ao estilo do Antigo Testamento. Deve o marido bater na esposa? Deixa a Mário da Pesca disso, né? O esperdalhão, os astronautas e o homem da lua, o lugar quente, hippies e minissaia, o grande maricas, nada a ver, né, irmãos? Com o púlpito, né? Com um lugar, não vou dizer que é um lugar santo, porque é um lugar onde nós usamos homens, né? Mas é um lugar que foi consagrado, né? Um lugar onde as pessoas olham para aquele lugar e têm uma expectativa de que dali venha uma mensagem de Deus, né? Bíblica. Tem um respeito, né? Sim.
Aí a gente chama de quebra de decor de público, né? Falta de respeito, né? Títulos como esses são espalhafatosos, rudes ou irreverentes, mas inteiramente alheios ao propósito da tarefa sagrada de transmitir os segredos de Deus aos homens. Embora procuremos criar interesse com títulos atraentes, é preciso manter sempre a dignidade devida à palavra de Deus. Não procure a esperteza, evite a todo custo o sensacional ou aquilo que é calculado para despertar atenção ou curiosidade indevidas. Acima de tudo, jamais use um título que se aproxime do frívolo ou vulgar. O título deve ser breve. O título condensado ou compacto é mais eficaz que uma afirmativa longa, contanto que as palavras empregadas sejam vigorosas. Muito provavelmente chamará a atenção do leitor mais que uma linha de 15 ou 20 palavras. Então, na verdade, irmãos, o título, né, do sermão ele tem que ser objetivo mesmo. Não vai ser aquele texto, aquela frase. É algo impactante, com poucas palavras. O título pode vir em forma de afirmação, interrogação ou exclamação. Embora o título deva ser breve, há ocasiões em que é necessário usar uma oração completa, mas concisa. Essa oração pode ser afirmativa, interrogativa ou exclamativa. Às vezes o título tem muito mais força em forma de pergunta. Observe a diferença entre vale a pena viver e vale a pena viver? Veja também, devemos estar do lado do Senhor. Ou quem está do lado do Senhor? Vamos a seguir mais exemplos, né? Vamos lá, título interrogativo. Por que os santos sofrem? Qual é o significado da fé? Afirmativos ou declarativos? Deus pode cuidar de nossos problemas. O que a Bíblia diz acerca da morte? Títulos exclamativos. Para melhor, não para pior. Ganho mediante a perda. Está vendo? O título pode consistir em uma frase seguida de uma pergunta. Observe, jovens perturbados, qual é a nossa responsabilidade para com eles? Fica interessante, né? Você apresenta uma temática e traz uma pergunta. E aí você vai responder essa pergunta ao longo do sermão. Irmãos, nunca esquecer de responder a pergunta, viu? Faz a pergunta lá no tema e não responde ela na hora do sermão, fica a dúvida, né? O povo vai ficar a dúvida, mas ele perguntou e não respondeu. Né? Qual que é a resposta da pergunta? Então, o Diogo falou nada. Pois é. O título pode aparecer na forma de sujeito composto. Olha os exemplos. O cristão e seus amigos. Discipulado, seu desafio e seu preço. Os sinais dos tempos e a segunda vinda de Cristo. O título pode consistir em uma breve citação bíblica. Alguns exemplos. Prepara-te para encontrar-se com o seu Deus. Quem é o meu próximo? Ensina-nos a orar. Seja feita a tua vontade. Ali vimos gigantes. Isso faço. Seu pecado certamente o encontrará. Exemplo de títulos para cultos especiais. Aí nós temos uma série de exemplos aí, né? Para o Ano Novo, Sexta-feira Santa, culto de Páscoa, Dia da Independência, isso aqui é nos Estados Unidos, né? Culto para o culto do dia de Natal, culto missionário e assim por diante, né? Então o tema sempre vai estar em concordância com o que está acontecendo, com o momento, né? Esses dias aí, eu tenho reparado assim que a grande maioria das pregações estão voltadas para a pandemia. Você já observou isso? Deus vai te dar força, persevera. E eu já vi sermão que a pessoa repetiu a palavra pandemia dezenas de vezes. Coronavírus dezenas de vezes. No começo da pandemia, eu estava nesse mesmo ritmo. Né? Porque o que nós estamos é o que? As pessoas estão preocupadas. Né? Não entendi que passou.
chega, deu. Se você fala nisso em jornal, se você fala nisso dentro de casa, com os amigos, onde você vai falar de pandemia, coronavírus, Covid-19, na pregação também tem que falar. Não pode dar nada. Fica cansativa, né? Cada televisão, liga o coronavírus, eu mudo de canal. Não conta mais eu vi. Chega, né? Chega, tá bom. Saturou. Então, uns 2 anos mais ou menos que eu quase não sou assistir televisão. Uma coisa ou outra, e depois na metade do programa eu saio fora, que eu falei, esse trem não tá me dando em nada. Particularmente eu gosto do jornal. Jornal eu gosto, né? Até porque jornal serve para as confusões, as certas e as erradas. Sim. Porque muitos jornalistas também não fazem igual a Rede Globo, ela extrapola demais a realidade, né? Mas é bom você ouvir ela do mesmo jeito, pra você saber que ela está inventando muitas coisas aí. Eu gosto do jornal. A Record mostra as curas também, né? Tem muita gente sendo curada, mas a Rede Globo dizem que mostra muito quem tá morrendo, né? Então, eu, por exemplo, tenho evitado esse tema. Não, eu mudo o canal. Vocês notaram que eu tenho pregado sermões que sempre preguei aqui, não estou tocando nesse assunto de coronavírus, não. Por quê? Porque o povo está saturado. Não aguenta mais. Fala isso mais, né? Então, a vida continua. O povo precisa ouvir palavras de exaltação, de motivação, de conforto. Vamos levar o mundo adiante. Porque senão fica preso a vida inteira. Eu tenho certeza, se eu for falar de coronavírus ali, muitas pessoas estão tendo tempo vai falar assim. Nossa, até aqui, né? Não, de novo aqui. Até aqui. Bom, irmãos, então é isso aí. Nossa aula sobre o tema, né? Então, nós vamos voltar a nos reunir no domingo que vem. Vamos falar sobre a introdução. Amém? Você aí que não veio, está assistindo, leia o livro, estude. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês que vai ser dois aqui. Número 2, página 100. Sobre o tema, né? Vocês vão encontrar alguns títulos baseados em diferentes passagens bíblicas e vão ver os que precisam ser corrigidos, né? Não corrigidos, né? Lembrando que o título, né? O tema, ele... Você não tem que se preocupar com ele antes do sermão, a não ser que seja um sermão temático, né? No sermão temático, você tem que ter um tempo para você, a partir do tema, extrair as visões do sermão. Mas se for textual ou expositivo, você não precisa levar com o tema antes do sermão. Depois que o sermão está pronto, aí você vai ler o sermão, pegar a essência dele e produzir o tema em cima disso.